É. Então tá bom, pessoal. Nossa live de honorários e quesitos, né? Honorário é uma live exclusiva aí do pessoal do grupo de mentoria, que é o grupo de assinatura. Então, eu sempre trago uma vez por mês uma live para esclarecer algumas dicas que venha a surgir, né? Então, obrigado a Kátia, o Maurício, a Ana Campos, a Lília, o Zé Augusto. Tá meio sumido do grupo, hein, ô Zé? Tá meio Não, sumido, não tá, eu não? participo. Eu Faz, não. faz tempo que eu não vejo você aí, meu. O Zé ele fala assim, olha, mas eu até faço esse trabalho aí, mas eu sou aqui de Goiânia. Ô Zé, você tem que mudar para São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, viu? Mas ainda aqui em Goiânia é difícil de eu sair. É muito É difícil. verdade. Bom, mas a nossa live, então, é sobre os honorários e quesitos, né? Teve, inclusive, alunos que não estão aqui na live hoje, que eles pediram isso daí. Professor, quando você vai fazer a live de honorários e quesitos? Falei, tá marcado já. Ah, não vou perder por nada nesse mundo. Perdeu. Ou vai entrar ainda, né? Ou vai entrar ainda. Mas tudo bem. Bom, diga, quer falar alguma coisa, Zé? Não? Ah, tá. Bom, eu vou começar falando, na realidade, vou começar por honorários, tá? Começar por honorários, porque essa é alguma das dúvidas que eu recebo, não só na mentoria, mas o pessoal lá do grupo geral, ele sempre me fala, professor, não sei nem quanto cobrar. Aí eu falo, mas você não fez o curso? Esqueci, né? Então, pessoal, perito, eu sempre brinco e falo a verdade, né? Perito não pode esquecer, ele tem que anotar. A Kátia, por exemplo, ela tem coisa do curso que ela fez lá em 2018, né? 18, 19, 19, né? 2019, né? Que ela às vezes mostra que, ó, tá aqui, anotei tudo. E aquilo que ela anotou, ela não esquece, né? Porque até que você entre na sua cabeça, já fique fixo, olha, eu tenho isso para fazer, demora um pouquinho. Mas eu sempre falo para os meus alunos, anotem, não confiem na memória, né? E eles perguntam, me questionam, professor, mas e os honorários? Como é que eu faço? Teve um aluno aí, não está aqui também, ele falou assim que ele ia pagar um curso de honorários, né? Eu falei assim, mas caramba, pagar um curso para saber de honorário sempre que ele fez o curso, e é exatamente o que eu falo. Eu participei de uma live gratuita, né, de um outro perito, e ele estava dando um curso, uma live de honorários, né? Ele falou tudo que eu falo nos cursos, né? Eu falei, acho que alguém copiou e passou para ele, né? Então, mas honorários, a Lília também tem algumas dúvidas, não é pecado ter dúvida, não, você entendeu? A questão é, vamos anotar, não confiar muito na memória, até que aquilo fixe na sua memória, né? Isso é importante. No curso eu sempre falo, usa a tabela do IBAP. É do IBAP da ABNT. Muitos falam assim, ah, mas é só a tabela do IBAP. Não é só IBAP, pessoal. É IBAP e ABNT. Os dois se uniram e fizeram esta tabela, né? E essa tabela tem dois valores lá. Tem o valor que é o valor da hora e tem o valor que é o valor do trabalho cheio, né? Bom, mas como que está reagindo o judiciário sobre a tabela do IBAP, né? Eu tenho conversado com alguns juízes e como está a reação dos juízes? É a mesma tabela, Lília. Eu posso até te mandar, tá? É a tabela do IBAP. Os dois se uniram e fizeram uma tabela única, né? Os dois se uniram, eu mando para você, não se preocupa não. Mas como que o judiciário está se comportando com isso daí? Os peritos estão colocando aqueles valores? Estão colocando os valores. E alguns peritos têm reclamado do judiciário, dizendo que toda vez que eles colocam aquele valor, né, que está estipulado lá na tabela do IBAP, os juízes não estão aceitando, estão reduzindo, né? Bom, eu tenho uma explicação muito, digamos assim, básica sobre isso aí. É o exagero, pessoal. É o exagero nas horas colocadas, você entendeu? Olha, teve um juiz, eu conversei com ele de Itaquaquecetuba, São Paulo, viu?
né? Da Coaxetuba São Paulo. E conversando com ele, falei com ele, falei assim, como é que tá, né? Os honorários, Excelência, eu vejo que alguns estão reclamando que os juízes, né, estão reduzindo os honorários dele. Ele falou, olha, veja bem, eu mesmo reduzo. Falou desse jeito para mim. Eu falei, mesmo, Excelência? Por quê, né? Me dá porque eu passo isso para meus alunos, é importante eu passar isso para eles, né? Veja bem, foi um trabalho contábil, ele me conta, foi um trabalho contábil que era para fazer um cálculo era banco, o banco estava cobrando uma série de encargos, de taxas, né? Aqueles encargos loucos lá que o banco sempre cobra de dívida, né? E aí foi nomeado lá o perito contábil e era para apurar 2 anos, né? De taxas, juros, essas coisas tudo, fazer esse cálculo. Então, ele nomeou um perito contábil e o perito, ele calculou que ia gastar 120 horas, baseado na tabela do IBAP. Pô, pera lá, né, meu? Entendeu? O juiz falou assim, olha, no processo estava todos os extratos com todos os lançamentos. Era ele pegar, planilhar e ver o cálculo, né? Fazer lá quanto que seria devido realmente, né, de juros, né? Não com aquela proporção. E aí ele cobrou 120 horas, usando a tabela do IBAP. Se você colocar 120 horas vezes R$490, que hoje é a tabela do IBAP, né? Olha só. Pô, dá R$58.800. Você entendeu? Aí o juiz falou assim, tá ilógico, não dá para mim fazer isso daí, porque a ação não é R$58 mil, né? Se não me engano, ele falou 41, 42 mil reais, uma coisa assim, que era o valor. Ele falou, como que eu posso aceitar um honorários baseado no valor do IBAP? Ele até concordou comigo que o valor da hora é R$490, viu, Lília? Né? É R$490 a hora. É até um valor que ele acha considerável. Ele falou, não tem problema. O problema está sendo no exagero das horas determinadas, pessoal. Você entendeu? Se ele falasse que ele ia gastar 15 horas, 20 horas, ele dava. Mas 120 horas não dá. Porque, veja bem, para ele trabalhar 120 horas, ele não faz mais nada, então. Você entendeu? E a perícia, Maurício, não é uma coisa, desde que você pegue ela para fazer, você tem lá os seus 30 dias, você faz uma perícia não direto. Você faz 1 hora aqui, 2 horas ali, para, espera, dá tempo para você rever. Você não vai gastar 120 horas para fazer um cálculo desse aí. Desculpa, mas não vai. Não vai. Para você pegar e fazer um trabalho de 120 horas, o negócio tem que ser gigantesco. Anos de apuração. Não foi o caso. Bom, esse é um caso que eu estou falando para você. Depois eu vou chegar quanto se deve cobrar efetivamente para não ser impugnados os honorários, tá? Um outro caso de um engenheiro. Ô, Maurício, eu não lembro, você é engenheiro. Qual é a sua profissão, Maurício? Eu não me lembro. Tá sem áudio, tá sem áudio. Tá sem som, Maurício. Contabilidade. Contabilidade, tá? Então você entendeu mais ou menos o que eu estava falando, né? Sim. Teve um outro que era um engenheiro ambiental. Olha só, um engenheiro ambiental, lá de Santos, né? Eu não conheço o perito, não, mas falando com o juiz, na realidade nem era o juiz que estava lá, né? O juiz estava mesmo, mas eu estava falando com o assistente dele, né? Que é o diretor lá, né? Falando com ele lá, ele falei, como é que tá? Negócio de honorários. Ele falou, rapaz, eu tô tirando alguns engenheiros daqui. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Né? Em que área, tudo? Ele falou, a área varia, porque parece que todo mundo quer ficar rico, né? E eu até concordo que todo mundo tem que ficar rico. Só que vamos definir as proporções disso daí. Aí eu perguntei o porquê. Ele falou que teve um engenheiro ambiental lá, que o valor da ação é governo. O valor da ação, se eu não me engano, era 3 ou 4 milhões, né? De uma área lá que foi desmatada, tudo, né?
E o perito cobrou 500 mil reais, você entendeu? Está entendendo? Como as pessoas estão reclamando dos honorários, mas que o juiz está reduzindo? Cobrou 500 mil reais. Será que ele falou assim, ah, não, mas é porque a ação, o valor da causa é 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões, então eu vou cobrar proporcional? Não pode, você entendeu? Não pode fazer isso. Você tem que se basear quanto que é o seu trabalho. É claro que o seu trabalho vale 500 mil, 600 mil. Vale. Quem caiu? A Lília, né? Vale isso, claro que vale. Qualquer trabalho vale, mas não pode exagerar, você entendeu? Poxa, uma causa dessa daí, de 4 milhões, né? Estava quase 4 milhões. Se ele cobrasse aí 40 mil reais, 50 mil reais, o juiz até que ia aceitar, né? Ele falou assim, ó, porque é um processo que demonstra um trabalho. Tinha que ir lá, tinha que ver, tinha que medir, tinha que essas coisas todas. Mas 500 mil, não. Você entendeu? Juiz nenhum vai dar isso daí. Olha, eu peguei uma causa aí, um processo, que o valor da causa era 3 milhões e 200. Sabe? Pô, queria eu cobrar 100 mil, você entendeu? Queria eu cobrar 100 mil. Mas não, quando eu olhei o que eu tinha para fazer, eu cobrei 7 mil reais. Aí você fala, caramba, Sidney, peraí, né? Cobrou 7 mil? Claro. Tem que ser coerente, pessoal. Não é o valor da causa que vai determinar os seus honorários. O juiz não vai dar isso para você. Você entendeu? Não vai dar isso para você. Né? Eu cobrei 7 mil reais. O juiz, ele nem pensou. Ele mesmo arbitrou, defino definitivamente, aceito definitivamente os honorários do perito. Ele nem pensou. Porque ele falou, ó, proporcional, né? 3 milhões. Lila entrando. Né? 3 milhões, mas o trabalho que você está exercendo era aquele preço. Então, não adianta você cobrar um valor com base no valor da causa. Então, uma causa de 3 milhões e meio, você entendeu? Você veja quanto você vai gastar de tempo. Ah, eu tenho que ir para outro estado. Opa, peraí, você tem que ir para outro estado? Legal. Quanto que eu gasto para ir para outro estado? Quantos dias eu vou ter que ficar lá? Então, isso tudo tem que ser computado. Aí você fala assim, peraí, mas eu vou ficar lá 24 dias em Florianópolis, né, Lília? Vou ficar 24 dias. Tudo bem, é outro estado? É. Mas quantas horas você vai atuar lá? Porque quando você vai para lá, você não vai ficar 24 horas trabalhando naquilo lá, né? E não adianta, quando você vai para outro estado, ficar vários dias e falar assim, eu vou ficar trabalhando 10 horas por dia. Não vai, viu? Não vai. Você não vai. Acredito com umas 4 horas, né? 4, 6 horas, o 4, máximo. 3 horas por dia, porque não dá, você entendeu? O juiz não vai acatar os seus honorários nesse valor. Você fala assim, olha, mas eu vou ficar 24 dias, 25 dias lá e vou trabalhar 8 horas por dia. Esquece, se você colocar com base 24 dias vezes 8 horas, olha, 24, eu sou um pouco ruim de cabeça se fazer. Então, vamos lá, 24 dias, né? 24 vezes 8 horas. 192 horas vezes 490 dá 94 mil reais. Ah, mas o valor da causa é mais de 3 milhões? Não importa, é quantidade de horas. Juiz, eles estão vendo, pessoal, quantidade de horas. Tá? Então, se você vai ficar lá 24 dias, 25 dias, 30 dias que seja, você não vai trabalhar 10 horas, a menos que você seja um administrador judicial. Opa, aí parou. Aí já é outra coisa, você está à disposição cuidando da empresa. Fora isso, é uma perícia normal, entre aspas, você não pode considerar 8 horas de trabalho. Não pode. O juiz não vai dar isso daí, né? Poxa, tudo bem, então você vai colocar lá, vai falar o quê? Olha, eu vou cobrar mais ou menos umas 4 horas por dia, 24, né? Vou cobrar umas 4, 3 horas, né?
Lembra? Eu até te dei, ó, até cantei os honorários para você, não falei para você? Ó, cobra isso, né? Falei, depois eu te explico lá na live, porque o juiz, ele tá assim, ele vai olhar, vai falar. E você, quando fizer os honorários, você tem que frisar, juiz, eu vou lá e vou ficar 24 dias dentro da empresa, né? E baseado nisso, eu tenho uma... Não fala que você vai trabalhar só 4 horas por dia, não. Baseado nisso, eu vou gastar X horas. Você já contou ali quantas horas você vai fazer nesses 24 horas, vou gastar X horas. Ele vai fazer essa conta, ele vai falar, realmente ela vai ficar trabalhando umas 3 horas, 4 horas dentro da empresa. Está de bom tamanho para ele, de acordo com o valor da causa. Você entendeu? Então, é isso, pessoal. O que está acontecendo, que o juiz está recusando, é o exagero. Eu vejo lá no grupo que tem alunos lá que falam assim, Kátia, acho que já viu isso daí. Mas o juiz ele está cortando tudo, não está pagando isso, né? Não é, porque está exagerando na quantidade de horas. Não é nessa proporção. Como eu falei, eu peguei o processo quase mais de 3 milhões e cobrei 7 mil reais. Você entendeu? Eu cobrei 7 mil reais. Por quê? Porque esse é o meu trabalho. Imagine, Lília, você vai lá para Santa Catarina, mas se fosse aqui em São Paulo, você também ia cobrar isso daí? Não, você ia cobrar menos. Agora, se está colocando 3, 4 horas lá em Santa Catarina, ele vai entender, o juiz então, peraí, mas ela tem que sair daqui e vai lá para Santa Catarina, então está justo esse valor. Mesmo você colocando 3 ou 4 horas por dia, ele vai falar, mas está justo, né? Então, é bem isso daí, tá? E outra coisa, não se esqueça de outra coisa, as despesas é a parte, pessoal. É a parte. Juiz, eu cobro 10 mil reais e as despesas de hospedagem e alimento correm por conta da parte que pediu a perícia. Coloque isso, corre por conta. Ele autorizou, ele vai autorizar, você liga lá na empresa e fala, eu sou a perita, eu sou perito nomeado, tá? Estou indo aí, e foi acordado pelo juiz e pelas partes que as despesas são por sua conta. Então, me manda o localizador e a reserva do hotel. Ponto final. Você pode fazer isso. Está já determinado pelo juiz. O juiz aceitou as suas condições. Você entendeu? Então, é assim. Então, o que está acontecendo é o quê? É o exagero na quantidade de horas e o crescendo o olho no valor da causa. Valor da causa, pessoal, não quer dizer o valor dos seus honorários. Você entendeu? Não pode ser isso. Os critérios para você fazer os honorários e ser aceito são critérios de horas coerente, tá? Não, teve um aluno, eu não vou nem falar com ele, mas eu sempre converso com ele. Ele falou para mim que ele pegou um processo que era 875 mil reais, que ele queria cobrar 10%. Ele falou, não, mas 10%. Eu falei, tudo bem, você pode até cobrar, eu acho louvável você se valorizar, mas quanto tempo você leva para fazer o que o juiz pediu? Falei para ele. Ele falou assim, eu levo acho que uns 3 ou 4 dias. Falei, 3 ou 4, vamos arredondar para 5 dias? Vamos. Eu perguntando para ele, quantas horas você acha que você faz? Eu faço isso em 15 horas. Olha, ele vai trabalhar 3 horas por dia, então. 15 horas, ele quer ganhar 87 mil reais, né? Porque era 870 o valor da causa, ele quer cobrar 10%. Eu falei, eu duvido um juiz te dar esses honorários, pessoal. Não se cobra por percentual da causa. Eu falei, você cobra 15 horas, né? Vamos lá, 15 horas. Então, vamos lá, 15 horas vezes 490, cobra 7.350, 15 horas, você faz isso brincando. Porque eu não sou contábil, eu não sou engenheiro, eu não sou enfermagem, tá? Não sou. Mas eu acho que para você fazer um laudo de apenas 15 horas de trabalho, não é uma coisa tão difícil. Tá? Me desculpa, não, né? Na verdade, o Zé, o Maurício, a Ana, que é contábil, você fazer um laudo em 15 horas não é uma coisa difícil. O que é difícil para mim é você falar, eu vou ter até que contratar um laboratório externo, uma consultoria externa para me dar apoio. E isso é uma coisa complexa. Agora, 15 horas, você fazer um trabalho que você vai gastar 15 horas, sendo que o juiz te dá 30 dias para você entregar o laudo, e você, de 30 dias, vai usar só 15 horas, eu não considero um trabalho complexo, tá? Não considero. E o juiz, Zé, muito menos. O juiz, muito menos. Ele vai falar o quê?
87 mil para 15 horas? Não dou. As partes mesmo vão recusar. Não é verdade? Então, não se baseia em percentual, se baseia em... Ó, vamos ser coerentes, se basear em fatos reais, tá? Quanto eu gasto para fazer, quantas horas eu gasto para fazer o que o juiz está pedindo para mim fazer? Ah, mas eu gasto isso daí. Nossa, é muito fácil. Eu gasto isso daí umas 4 horas eu já faço. Ah, bom. É muito fácil mesmo, né? 4 horas também é muito pouco, né? É muito pouco. Como é que está a tabela do IBAP lá? 5.390? Ó, juiz, essa aqui é 5.390, que é a tabela do IBAP. Anexa a tabela do IBAP e fala, estou cobrando o valor mínimo, excelência. Como eu fiz? Eu peguei um processo na Praia Grande, que o valor da causa, olha só, o valor da causa era 15 mil reais. 15 mil reais o valor da causa. Eu cobrei o mínimo. Falei, excelência, eu cobrei o mínimo, expliquei na minha petição. Cobrei o mínimo, tendo em vista que o mínimo, de acordo com a tabela, é esse daqui, eu sei que o valor da causa é 15 mil, mas é o mínimo que a gente pode cobrar, até porque as partes moveram uma ação, eles provocaram a ação no judiciário. Escrevi desse jeito, eles provocaram a ação no judiciário. E tudo tem um custo. Coloquei desse jeito. Anexei a tabela do IBAP, que estava lá 5.390. Eu até mando a decisão para vocês. O juiz arbitrou, ele falou, eu arbitro isso. Porque é o justo. É o justo. A pessoa sabe que o valor da causa, o valor do bem, era um aparelho celular, né? O valor do bem é baixo. O valor do bem custava uns 15 mil reais, mais ou menos. Né? Sabia disso. E pede perícia de alguém especializado. Poxa, tem que pagar. Não é verdade? O juiz entende isso. E ele entendeu mais ainda quando eu falei que era o valor mínimo que eu estava cobrando. E mostrei para eles. Você entendeu? E mostrei para eles. Então, valor mínimo é aquele que você fala assim, meu, isso aí eu vou gastar umas 3, 4 horas. Não vou gastar nem um dia fazendo isso daí. Que é só eu lá ver, né? Coisa pouca para fazer. Nada em exagero. Então, a reclamação que eu vejo lá no grupo geral de peritos, né, do Telegram, os juízes estão boicotando os honorários nossos, peritos. Precisamos fazer uma tabela que o juiz tem que aceitar. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Imagine uma causa de 870 mil, o perito cobrar 87 mil reais para 15 horas de trabalho? Para aí, meu. Não dá. Não é assim. É com coerência que tem que fazer. Não se cobra uns honorários baseado no valor da causa. E outra coisa, tá? Você tem que colocar que os seus honorários são provisórios. Viu, Lília? Que seus honorários são provisórios. Não pode esquecer disso daí. Se você não menciona que seus honorários são provisórios, as partes e o juiz entendem que é definitivo. Isso eu já falo em todas as lives. Todas as lives você vê eu falando isso. Honorários sempre são provisórios. Não coloque definitivo. Tá? Se você não coloca essa palavra provisório ou não coloca que é definitivo, para o juiz é a mesma coisa. Não colocou que é provisório, ele entende que é definitivo. Se informou que é definitivo mesmo. O que pode ocorrer, professor, nessa parte do provisório? Provisório pode ocorrer que depois que você fez o laudo, aí vai vir questionamentos, quesitos complementares, um monte de coisa. Tem casos que você tem que até retornar lá, porque o assistente faz uns quesitos que você tem que checar novamente. Então, você tem que ir de novo. Se você colocar provisórios, você pode cobrar um pouco a mais. Você entendeu? Um complemento dos seus honorários. Agora, se você não coloca nada, o juiz e as partes vão entender o quê? Que aquilo que você colocou é até o final do processo, meu. Deu para entender? Entendi. Isso eu não lembrava, não. Então sempre tem que colocar que é provisórios. E não pode esquecer, jamais, quando você pega um processo, que você vê que você tem que viajar, né? Viajar, ir para outro estado, colocar que os meus honorários provisórios é 10 mil, por exemplo, 10 mil reais,
E as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação correrão pela parte que requereu a perícia, entendeu? Correrão pela parte que requereu a perícia. Os seus honorários é livre. Feito isso, o juiz homologou, você pega o telefone e parte A, tudo bem? Me manda o localizador e a reserva do hotel que eu estou indo fazer a perícia no dia tal. É isso os honorários, pessoal. É isso. Você entendeu? Então, mais uma vez, muita reclamação que juízes estão reduzindo honorários de perito é porque está tendo exagero e excesso nas horas trabalhadas. E às vezes, professor, ele substitui o perito quando coloca um valor muito grande, ou destitui ele. Já Destitui. aconteceu. Está acontecendo muito isso. Eu vejo a reclamação lá no grupo. Eu vejo a reclamação. Não pode, pessoal. Olha, perícia é legal. Antigamente, lá 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás, o perito falava, ô, juiz, isso aí eu cobro 50 mil. Só tinha ele também, meu. Hoje está cheio de peritos. Você entendeu? Hoje está cheio. Quantos engenheiros tem lá em Goiânia? Quantos contadores tem em São Paulo? Né? Não podemos fazer um valor baixinho e leilão de honorários. Não, isso não. Leilão de honorários não. Por isso que existe uma tabela que custa 490. Você não exagera na quantidade de horas, os 490 está preservado com todos os peritos. Sabe? Vão ganhar o quê? Vamos ganhar assim, ó. É 490. O outro vai falar assim, eu gasto 10, eu gasto 7 horas, mas é 490. Você entendeu? Não está tendo abaixo. Porque esse negócio fala assim, a minha hora é 490 de acordo com a tabela do IBAP, mas eu faço por R$100, aí o negócio fica difícil. Mas não. Se todos manterem, o valor da minha hora é 490. Aí a Kátia falou, 490, a Lília 490, a Ana 490, o Maurício 490, o José 490. 490, pronto. O que pode ser a negociação vai ser em quantidade de horas, mas nunca reduzir o valor daquilo que já está definido nas tabelas, pessoal. Então, não faça isso, você entendeu? Querem que os honorários sejam aprovados? Legal. Não exagerem. Não cresçam o olho no valor da causa. Você entendeu? Façam a coisa certa. Coloque os seus honorários corretamente. Tudo bem? Dúvida? Vamos lá. Diga aí, Zé. Vai. Não, estou concordando. Deu para vocês entenderem? Alguma dúvida, Aninha? Estou tranquila. Estou só atualizando meu PNL aqui. Não, mas é importante. É importante vocês saberem, sempre ter essas dicas, porque é o que está acontecendo. Eu vejo lá reclamações, vocês também veem lá reclamação, né? Eu vejo. Não, porque o juiz recusou... Está leiloando, está fazendo leilão. leilão. Teve um que falou que estava leiloando, eu perguntei quanto ele cobrou, ele falou, mas o valor da causa é muito alto. Pô, não importa, você entendeu? Não importa o valor da causa. A Lília também pegou um valor aí muito grande de valor de causa, não foi, Lília? Mas o problema meu, que eu fiquei mais, assim, confusa, pelo caso dos... São 23 mil peças. Entendeu? Que eu vou ter que avaliar, vou ter que ver, separar marcas, quer dizer, são 23 mil peças num galpão, que eu vou ter que ir lá, eu não sei ainda a quantidade, como que eu vou fazer isso sozinha? Você vai falar para o juiz, tá? Você vai falar para o juiz que você 23 mil peças, que você vai estar no galpão, devido ser 23 mil peças, lá em Santa Catarina, dentro de um galpão, vou precisar ficar 24, 25 dias lá, né? Então, as minhas horas que eu presumo que provisoriamente que eu vou gastar será tantas horas que eu já te passei lá, provisórias. De repente você pode gastar mais, você entendeu? E ponto final, você entendeu? É isso que você tem que fazer. Tem que já avisar para o juiz, para ele falar, realmente, 24 dias num galpão, 23 mil peças, né? Então, essas coisas você tem que colocar descritinho ali no seu orçamento para o juiz. Aí ele vai acatar.
O que você não pode é exagerar. Se você exagerar muito, que nem eu falei para você, se você exagerar muito, é claro que seria legal em 3 milhões e meio você cobrar 10%. Poxa, legal, meu, 350 conto, beleza. Mas não é desse jeito. Infelizmente, não é desse jeito, você entendeu? O juiz vai analisar, que vai falar, poxa vida, ela está falando que vai ficar 8 horas, então ela vai ser funcionária de lá. Não, não é bem por aí. Ela não vai ficar 8 horas lá. Né? 4 horas, 3 horas, né? De repente, você vai mais cedo, volta mais tarde, essas coisas todas. Então, isso tudo você tem que ver efetivamente quantas horas você vai gastar. Olha, então, isso dá 10 horas dá para mim fazer isso aí. Um exemplo, bem básico que eu estou tirando. 10 horas dá para mim fazer? Dá. Ó, não, 50 horas dá para mim fazer. Beleza, não importa o valor da causa. Fixe qual é o seu desgaste de horas. Quanto você vai demandar para trabalhar ali. Você entendeu? E ponto final. Aí sim, não tem erro. O juiz vai acatar os seus honorários. Você entendeu? Ele vai entender. Um bom orçamento de honorários, pessoal, é aquele que você esmiuça, fala tudo para o juiz. Juiz, é isso que eu tenho que fazer, ó. Tá aqui, ó. Né? É isso. E ele vai entender. Olha, tem esse cálculo contábil aqui, ó. São 5 anos. Olha, cada mês, né, de 5 anos, cada mês tem 200 lançamentos, 300 lançamentos que eu tenho que verificar. Você esmiuça no seu orçamento. E o juiz acata. Porque ele vai falar, realmente, né? Pô, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Tudo bem? Tá. Anotou tudo, Lília? Anotei. Ô Zé, tudo bem aí? Kátia? Tá bom. Beleza? Tô só com esse óculos escuro aqui, para o outro ficou no escritório. Mas... Deve estar um sol lascado aí, né? Deve estar um sol lascado. Você eu com óculos escuro. Aqui é de grau. Então, essa parte de honorários, pessoal, ela é bem simples. Como eu falei, teve um aluno que ele ia pagar pro cara dar essa informação. Eu falei, faz a live, vai lá na minha live. E não veio, viu? Não compareceu na live. Não veio. Eu não entendo esses caras. Entendo, cara. Olha, eu vi a live dessa outra pessoa, você entendeu? E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Coisa que eu já falava, não estou plagiando ele, não. Uma coisa que vocês são testemunha, quem fez o meu curso, eu já falava disso, você entendeu? Estou relembrando vocês. E era isso que ele fazia. Você entendeu? O cara falava o que eu estou falando, meu. Eu falo isso já há 10 anos, né? Quem está plagiando é os outros que estão plagiando, né? Que eu falo isso há 10 anos. Todas as lives, vocês são testemunhas que todas as lives falam a mesma coisa. Mas é o correto desse jeito. Então, não precisa pagar. Você já paga o grupo de mentoria para isso, não é verdade? Então, essa é a parte de honorários. Alguma dúvida sobre esses honorários? De boa? Não, só enfatizando, né? Que a gente tem que ver o que vai gastar de hora, né, Ciro? Gastar de horas. É simples, o cálculo é muito simples. É a tabela do IBAP da ABNT e a quantidade de horas. Esquece o valor da causa, pessoal. Esquece. Mas o valor da causa é 30 milhões. Tá bom, o valor da causa é 30 milhões. O que o juiz pediu para você fazer? Né? Valor da causa não significa definição de honorários, pessoal. Valor da causa é quanto eles estão brigando, quanto eles querem receber. Né? O nosso trabalho, o que o juiz pediu para você? O juiz pediu para mim para eu ir lá e só checar se o parafuso está apertado. Pô, legal, então eu vou lá. Quanto tempo eu vou gastar para ver isso aí? Eu vou gastar umas 10 horas, né? Vou lá o dia todo, fico lá. Pô, mas o valor da causa é 30 milhões, né? Tudo bem que é 30 milhões, você não pode cobrar o valor disso daí, esquece o valor da causa. Honorários, você não vê isso daí. Honorários, o que você faz? Você calcula quantidade de horas, né? Independente do valor da causa. Porque se você colocar o valor da causa... Oi, Mário, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Então, se você colocar o valor da causa lá, com referência aos seus honorários, nenhum juiz vai te dar. Nenhum. Né? Se fosse assim, pessoal, era para mim estar milionário, viu? Porque eu só pego coisa de software, é verdade, eu só pego coisa de software de milhões, 2 milhões, 3 milhões, é ERP, né? Informatizar toda a empresa, aquelas empresas grandes, multinacional,
que as prestadoras, desenvolvedoras de software cobram 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Se eu fosse cobrar pelo valor da causa, 10% de cada um, estava milionário, meu. Você entendeu? Eu trocava de carro todo ano, você entendeu? Né? Não é verdade? Não é por esse jeito. É quanto você vai gastar de serviço, de mão de obra, né? Da sua mão de obra. É assim que tem que fazer. Não é verdade? Tudo bem? Então tá bom. Quesitos, pessoal. Quesitos. Tem que tomar cuidado com quesitos, tá? Olha, teve juiz que ele... Da onde que era esse juiz? Deixa eu ver, que ele me falou. Puta, como é que era? Não é Catanduva, perto de... Fernandópolis, sabe? Perto, lá no final do... Fernandópolis. Conversei com esse juiz, eu fui numa reunião que tinha vários juízes, né? Alguns me conheciam, isso aqui veio lá de Fernandópolis. Falei, nossa, excelência, já tive lá em Fernandópolis. Falei, já tive lá, sim. Eu falei, como é que tá lá o negócio dos peritos, tem nomeação, tal? Ele falou, tem, mas olha, tem uns peritos que tá meio deixando a desejar. Eu falei, mas aonde, né? Em quesitos, né? Em quesitos. Falei, por quê? Porque, assim, assistente técnico, que vocês sabem muito bem, ele é contratado por uma das partes, né? Sendo contratado por uma das partes, ele quer ajudar o cliente dele. Óbvio, ele é parcial, diferente do perito do juiz, que é imparcial. Tá bom. E ele me contando que lá aparece muito quesito e o perito responde dando sentença. Já falei isso para vocês também, dando sentença. Baseado, olha só um quesito. Baseado nas suas análises técnicas, nas suas demonstrações, o meu cliente tem razão. Interrogação. O perito vai lá e fala que sim. Não pode, pessoal. Não pode. Eu canso de falar isso nas lives, né? Não pode. O perito é imparcial. Ele não pode tomar o lugar do juiz. Essa decisão é exclusiva do juiz. E ele poderia muito bem colocar lá, quesito não pertinente a minhas análises técnicas, ou a resposta deste quesito é do juiz, e acabou. Não responda. Não fala nem que sim, nem que não. Né? Fique sempre dentro daquele quadrado que você é perito e não é juiz. Se vem uma pergunta lá para o Maurício, contábil, Maurício faz lá tudo certinho, é claro que o Maurício sabe quem está certo, quem está errado. Ele é o perito da causa. Claro que ele sabe. Claro que a Ana sabe quando pega um processo, ela sabe quem está certo, quem está errado. Se vem um quesito desse daí, baseado nas suas análises, o meu cliente tem razão em ter movido a ação. Olha só, mais capcioso ainda. O meu cliente tem razão de ter movido a ação contra o fulano de tal? Aí o perito coloca assim, realmente ele tem a razão, porque ele fez a coisa certa, que ele está certo, o que baseado nas minhas análises ele está correto. Você não é juiz. Você não tem que dar essa resposta. Cabe ao juiz decidir. Então, tem que tomar cuidado com os quesitos. Você entendeu? Toma cuidado com o quesito. Não deixar também quesito em branco. Já falei para vocês. Diga, Maurício. Aí o juiz cancela o perito e pede um novo? Ó, essa é uma situação que você deixa o magistrado, o juiz, numa saia muito justa, você entendeu? Por quê? É claro que o juiz ele não vai concordar com aquilo que você colocou lá, né? Você coloca que a parte A está corretíssima, mas, de acordo com outros elementos que existem no processo, porque o processo não é só perícia, o processo tem outros elementos, não é verdade? O juiz pode dar uma decisão parcial, contrária àquilo que você falou. Aí a parte cutuca o juiz. E o juiz mantém a decisão dele contrária àquilo que você falou por outros elementos que o magistrado estudou e conhece para poder dar a sentença. Ele se baseia em todas as leis, no processo, nos fatos, no livre convencimento dele, não é verdade? E aí ele pode se basear e dar uma resposta
contra, uma sentença contrária àquilo que o perito colocou, que aquela parte estava correta. O que vai acontecer? Isso causa um problema muito grande para o juiz. Por quê? A parte que o perito falou que ele estava certo e o juiz deu a sentença contrária, vai entrar na justiça de novo, lá no recurso, né? E aí o desembargador vai falar, e o juiz vai falar, poxa vida, esse perito me prejudicou. Porque não é, veja bem, quando você faz um laudo e responde a um quesito, você está respondendo um quesito, ou num processo que tem 1.000, 2.000, 3.000 folhas, onde existem outros elementos, né, que podem interferir na sentença do juiz. Então, não é só porque você respondeu aquilo ali que está correto a sua afirmação de que aquela parte está correta no julgamento do seu laudo. Então, o perito não pode julgar, porque o juiz, quando ele dá uma sentença, às vezes, pessoal, já aconteceu comigo, em vários outros laudos, eu acredito com você, que ele aceita a perícia, o perito entrega a perícia, mas ele nem se baseia no laudo do perito. Tá? Ele nem se baseia no laudo do perito. Por que é que isso aconteceu? Por que o juiz nomeou o perito, o perito entregou, e ele não se baseou no laudo do perito? Por quê? No processo existem outros elementos, normas e leis que o juiz se baseou para fazer aquilo. Porque, às vezes, muitas das vezes, pessoal, quem pede perícia é a parte, não é o juiz. Você entendeu? É a parte, não é o juiz. E aí, por causa de um quesito, né, o juiz não vai mudar todo o histórico do processo por causa que o perito respondeu um único quesito dizendo que aquela parte está correta. Ah, professor, mas o perito é um expert, ele sabe do que ele está fazendo. Concordo, mas ele não é juiz, ele não é advogado da parte nenhuma. Ele é perito do juiz, que o juiz mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Ele fugiu do objeto da perícia? Não, não fugiu, não. Ele fez certinho, mas quando ele foi responder, ele esqueceu do objeto da perícia. Que no objeto da perícia não estava escrito para o perito indicar quem é certo ou quem é errado. Concorda? Jamais o juiz vai falar isso. Jamais. Né? Jamais. Ele fugiu. Ele fugiu do objeto da perícia. Então, vocês entenderam? O objeto da perícia era uma coisa, lá nos quesitos, ele fez certinho o laudo dele. Quando chegou no quesito, ele fugiu do objeto da perícia. Porque nossa resposta em quesitos, pessoal, tem que ser baseado no objeto da perícia, viu? Tem que ser baseado no objeto da perícia. Porque, eu sou o assistente técnico, o Maurício é o perito do juiz. Eu falo, Maurício, baseado nas suas atribuições expert, de perito, meu cliente está certo. Aí o Maurício falou, puta, tá certo mesmo, puxa vida, tá certo mesmo, né? Mas eu não posso falar isso porque lá no objeto da perícia o juiz não perguntou isso para mim. E não vai perguntar mesmo, Maurício. E não vai perguntar para você quem está certo e quem está errado, Lívia. Imagina, isso é uma atribuição dele. O nosso laudo é para esclarecimento da peça, do processo. Pode ser que ele nem seja usado para a decisão do juiz. Nem vai ser usado porque o juiz conhece as leis, os processos muito bem, e ele conhece aquele processo que ele está julgando. E outros elementos podem influenciar, sim, na decisão do juiz. Outros elementos. Você entendeu? Então, o laudo do perito não é absoluto, pessoal. Não é o perito escreveu aquilo, acabou e pronto. Não é. O laudo do perito é esclarecedor apenas. Ele esclarece alguma coisa. Mas os quesitos são importantes porque ajudam as partes. O objetivo do quesito é o quê? Ajudar as partes no processo. É provar para o juiz que o meu cliente está certo, baseado em quê? No objeto da perícia, né? Então, no objeto da perícia, formula os seus quesitos. Porém, existem quesitos capciosos, tá? Capciosos, que induzem ao perito dizer quem está certo ou quem está errado.
Um quesito que induz quem está certo ou quem está errado não faz parte do objeto da perícia, pessoal. Não faz parte. Tá? Então, tenha muito cuidado quando responder alguma coisa nesse sentido. Os quesitos são perigosos para o perito, né? Em todos os aspectos, né? Perigosos porque tem pegadinha, perigosos porque, se você não prestar atenção no objeto da perícia, você dá a sentença no processo. Isso prejudica o juiz, né? Porque, às vezes, a decisão do juiz não é baseada no seu laudo, e sim nos fatos que compõem o processo, como eu já havia dito, né? Então, isso pode dar um problema a mais para o juiz. Então, os quesitos é muito importante para as partes, para o juiz, mas também tem que ter cautela, porque um quesito pode ser capcioso e você estragar toda a sentença, aquela, como se diz assim, aquele planejamento de sentença que o juiz vai dar, baseado nas leis, baseado no entendimento dele e baseado no processo. Deu para vocês entenderem? Como o quesito ele é um problema para o juiz? Professor, mas eu não estou nem aí. Eu vou fazer quesito capcioso. Claro. Faça. Você pode fazer quesito capcioso, pessoal. Você é assistente técnico. Quando você está atuando assistente técnico, pode fazer quesito capcioso. Juiz, perito, o meu cliente está certo. Se o perito não prestar atenção e responder que está assim, acabou. O seu quesito foi útil para a parte que te contratou. Concordam comigo? Foi útil. O errado foi o perito de responder aquilo. Concorda? Mas você, quando assistente técnico, pode fazer quesito capcioso. Você está ajudando alguém. Nós, quando somos assistente técnico, somos contratados por alguém. Nós temos que ajudar aquela parte. Não é verdade? Então, quesitos capciosos lá. Eu vou fazer a minha parte. Se o perito caiu na minha lábia escrita, né, que é quesito, problema dele, né? Problema dele. Eu não quero saber, né? Ele que tem que ter o discernimento e falar, opa, peraí, Ana Campos, que é isso? Vem aqui, meu. Você acha que eu vou responder isso para você? Claro que ele não vai fazer isso, estou fazendo uma analogia, né? Claro que eu não vou responder isso. Esse quesito deve ser respondido pelo magistrado. Ponto final. Opa, perito esperto. Mas você, quando é assistente técnico, faça quesitos capciosos, não tem problema não, não é pecado não. Pelo contrário, se ele cair na sua, meu, paciência, ele tinha que estudar mais, tinha que fazer meu curso de perito. Você entendeu, Lília? Então tem que tomar cuidado, veja bem, resposta a quesitos, pessoal, ele tem que ser baseado em duas coisas. Resposta para quesitos tem que ser baseada em duas coisas. Primeiro, no objeto da perícia. Qualquer quesito que você lê, você vê se está amarrado com o objeto da perícia. Segunda, se ele está amarrado com as suas análises técnicas. Se, de repente, ele perde alguma coisa que não tem nada a ver com as suas análises técnicas. Vamos supor isso. Você é um engenheiro elétrico. Olha só que legal. Você é um engenheiro elétrico. Tá bom. Então, todos os quesitos têm que ser de engenharia elétrica. Aí o cara coloca lá, baseado na parede que está torta, que está rachada. O que você acha que deve fazer? Não sei. Você entendeu? Está fora das minhas análises, não sei. Eu sou engenheiro elétrico, eu não sou engenheiro civil. Então, o quesito tem duas propriedades. Primeiro, resposta de acordo com o objeto da perícia e se está dentro da sua área o quesito. Porque se não tiver dentro da sua área de atuação, da sua formação, não é para responder, pessoal. Não é para responder. Imagine o Maurício, a Ana, contadora, né? Vocês aí, contador. Vem um quesito lá, de acordo com as suas análises, como que está o prontuário médico do José? Ué, prontuário médico? Mas eu sou contador, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Eu estou fazendo uma analogia bem
simplória, tá? Para vocês verem que tem quesito que você tem que olhar para ver se está dentro da sua área, pessoal. Se não tiver dentro da sua área de formação e atuação, não responda. Fala, está fora da minha área de atuação. Isso é coisa de enfermeiro, perito de enfermagem. Não é prontuário médico. Ah, mas sabe o que é? Então, ele estava lá trabalhando na área contábil e estava muito calor e ele ficou doente. Engenheiro de segurança do trabalho, então. Não tem nada a ver com contabilidade, concorda? Ah, mas era no escritório de contabilidade. Estou fazendo bem básico para vocês. Por quê? Para vocês entenderem que quesito segue duas normas. Primeira, objeto da perícia. Tudo que ele está perguntando é aquilo que o juiz pediu para o perito fazer? É, então eu respondo. Tudo que ele está perguntando está dentro da minha área de atuação? É, então eu respondo. Fugiu desses parâmetros, capcioso, fora de área, não respondo. Não respondo. Quer dizer, não deixo em branco, respondo com outras palavras, né? Deu para vocês entender como que é o quesito? O quesito é muito sério, pessoal. Resposta de quesito errada pelo perito não quer dizer que o juiz vai acatar, tá? É aquilo que eu falei. De repente, o meu cliente está certo, está correto, o seu cliente está certo, e a decisão do juiz foi outra, foi contrária. Por quê? Baseado em outras coisas, tá? Isso vai dar problema para o juiz? Claro que vai, a outra parte vai recorrer. Olha, mas o juiz nomeou a Ana Campos, a perita de confiança dele. Vai falar lá para o desembargador, a perita de confiança, e ela falou que o meu cliente estava certo. E o juiz deu uma sentença ao contrário. Por que o juiz deu uma sentença ao contrário, pessoal? Baseado em outros elementos, e normas, leis e procedimentos do processo. Então tem que tomar cuidado quando você for perito do juiz. Porque senão, te traz problema. Maurício, esse Maurício aí eu não vou mais nomear ele. Olha o trabalho que ele me deu, não vou nomear mais a Ana. Não. E juiz lembra, viu? Juiz lembra. São inteligentes. Se você prejudicar, vai lembrar, porque, veja bem, é como na nossa vida comum, né, pessoal? Nós também lembramos das pessoas que nos prejudicam. Né? Claro que a lei é judicial, mas prejudicou o processo. Por quê? Porque o perito não se atentou, não estudou para saber que o quesito é importante. Olha lá, ela está anotando tudo, né, Ana? Ela está anotando tudo ali. Eu anotei também. Você entendeu? Então, é muito sério isso daí. É muito sério. Então, quesito, pessoal, são muito importantes. Tá? O nosso laudo é muito importante para ajudar o juiz. Lembre-se que o perito judicial, ele é o quê? O auxiliar da justiça. Não é o tomador de decisão. Prestaram atenção? Não é isso que a lei fala? Que o perito é auxiliar da justiça. Ele auxilia quem? Ao magistrado. Ele não é tomador de decisão. O juiz pode utilizar o seu laudo ou não. Não é verdade? Claro que 90% ele utiliza, mas é o livre convencimento dele. E lá nos quesitos é a mesma coisa. Não é só porque você deu aquela resposta para a parte que fez os quesitos que o juiz vai acatar. Só que você tem que tomar cuidado para você não falar uma besteira grande, né? Tipo capcioso, fora do objeto da perícia. Então, resumindo, quesitos, duas coisas que você precisa saber dele. Resposta dele, baseado no objeto da perícia, né? E baseado nas suas análises técnicas, pessoal. É isso. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Diga, Lília. Que calor. Sou eu mesma. Professor, eu recebi um quesito que praticamente o requerido me ensina a trabalhar, praticamente, porque ele pede para coletar 50 assinaturas, sendo que dessas a metade com os olhos vendados. E aí ele fala assim, depois ele pede uma cópia de um texto com 5 linhas de livre escolha com letra cursiva. Depois ele coloca assim, observar mesa e iluminação adequada.
D, observar apoio entre a mesa e a folha da coleta e a caneta esferográfica. Veja bem, isso daí são quesitos ou é pedido dele? Quesitos. Quesitos dele. Quesitos. Da Quesitos dele. grafotécnica. Tá. Veja bem, você é grafotécnica, então você sabe as análises que tem que ser feito. Você entendeu? Então, não é ele quer que você faça do jeito dele. Você coloca lá que as suas análises foi feitas nas suas experiências, nos seus cursos, nos seus diplomas, e que o método correto é esse que tem que fazer, não o que ele está mandando você fazer. Ele não tem que mandar você fazer, você entendeu? O perito, o assistente técnico não tem que mandar. Ó, perito, eu quero que você faça desse jeito. Não, peraí. O que foi que o juiz determinou para você fazer? Primeiro ponto que você tem que ver, Lília, é isso. O que o juiz pediu para você fazer no objeto da perícia? Nós, peritos judiciais, quando nomeados, temos que obedecer ao que o juiz pediu para fazer. Não que a parte quer que a gente faça. Você entendeu? Porque é lógico, se ele quer puxar a sardinha do lado dele. Se você for fazer o que ele está pedindo, o juiz vai falar, peraí, ô perita, ô Lília, não, você fez tudo o que ele pediu. O que é que eu pedi para você fazer? Então, você vai usar as suas técnicas, o seu conhecimento, o seu know-how para fazer o que o juiz pediu para você. E ponto final. Porque se você fizer o que as partes, o que o assistente técnico pediu para você, você está dando a sentença para aquela parte. Porque você fez tudo o que a parte pediu e não o que o juiz mandou você fazer. Então, Lília, observa e veja o que o juiz está pedindo. A dúvida é do juiz. O juiz, lá na sua nomeação, falou, nomeia Lília Merce Cardoso Furlaneto, que faça X coisa para mim. Ele quer que você faça isso. Agora, a parte ficar pedindo, ó, faça desse jeito. Eu não quero que você faça do outro jeito, eu quero que você faça assim. Isso não pode, tá? Porque aí você está sendo parcial. Você está acatando o que uma parte está pedindo para você fazer. E não é assim. Você tem que acatar o que o juiz pede para você e você usa as suas técnicas, o seu conhecimento e o seu know-how para esclarecer o que o juiz está pedindo. Questionamento é outra coisa. Ele fala, por que você não fez isso? Porque baseado nas normas de grafotécnica, científica, provada, o método utilizado é este. E você utilizou o método, que é aquele. Não aquilo que ele queria que você fizesse. Você utilizou os métodos aceitos pelos grafotécnicos existentes. Você está entendendo o que eu quis dizer? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não é a parte que define o seu trabalho, pessoal. É a mesma coisa o Zé. O Zé é engenheiro civil. Vai fazer uma avaliação lá, no imóvel. Chega um assistente técnico e fala assim, olha, avaliação, eu não quero que você avalie a sala, porque a sala é muito grande e eu não quero que você avalie ela. Você começa a avaliar lá pelo banheiro. Aí o Zé fala, beleza. O José falou, que isso, José? Que isso? Mandei você avaliar a casa? Você está obedecendo a parte, né? É. Eu pedi para você avaliar toda a casa e não para excluir o banheiro. Mas tinha um quesito lá que não era para mim avaliar o banheiro, ou a sala, ou o quarto, ou o quintal. Não, meu objeto da perícia é para você avaliar todo o imóvel, e ponto final. Então, Lília, não é a parte que, através de quesito, te manda fazer o seu trabalho. Você entendeu? É o objeto da perícia. Olha o objeto da perícia, usa todas as suas técnicas, normas, procedimentos, que todos os grafotécnicos fazem para identificar uma assinatura. E você identifica se a assinatura é verdadeira ou falsa e fala para o juiz. Ele vai te questionar de novo, você fala assim, usei todas as técnicas, normas e procedimentos que se deve fazer na profissão, no cargo de grafotécnico. É isso. Entendeu? Então, lembrando, não pode você fazer a sua perícia baseado em quesito de parte. O quesito da parte é para você esclarecer alguma coisa. Você esclarece. Por que você não fez isso? Eu pedi para você fazer isso. Falar,
me baseei nas normas, técnicas, procedimentos e objeto da perícia. Coloca a palavrinha objeto da perícia que eles caem fora. E ponto final. É assim, pessoal. Porque senão você está sendo parcial. Você vai lá puxar a bola para alguém. Não pode. Você é perito do juiz, não é perito da parte. Deu para entender? Deu. Obrigada, professor. Obrigado. Dúvidas? Nossa live já tem 1 hora. Passa rápido, né? Passa. Alguma dúvida, pessoal? Não, tá claro. Tranquilo, Kátia? Tranquilo. Lília, te ajudei. A Kátia está anotando tudo. Maurício, as dúvidas. O Maurício sempre está com a gente. A Ana também, né? A Kátia também, o Zé também. O Mário entrou aí também, né? O Mário entrou um pouco atrasado. Depois você me fala que a gente acerta isso daí, né? As dúvidas suas, tá, Mário? Mas era isso a nossa live mensal, tá? Tá. O conteúdo está gravado, vai para o YouTube, tá bom? Tudo bem? Tá Vocês bom. concordam que eu coloque lá no YouTube? Tudo bem? Sim. Tranquilamente. Sim ou não? Apesar desse óculos escuro aqui. Apesar do... Mas vocês concordam, pessoal, que eu coloque lá? Concordo. Tá? Perfeito. É uma live exclusiva, claro, é exclusiva para vocês, vê que não tem outros, mas eu acho que conhecimento é sempre bom. Vocês estão tendo o privilégio de ter de primeira mão esse conhecimento, até porque vocês pagam a mentoria, né? Mas vamos ajudar os outros também. Infelizmente, muitos perguntam, mas quando tem oportunidade não aparece. Como eu falei, eu estou aqui para responder, tá? Então, eu vou dar o encerramento e vou continuar aqui, tá bom? Pessoal, para encerrar a gravação, muito obrigado pela participação. Nossa live do dia 18 de janeiro de 2023, a nossa live mensal do grupo de mentoria lá do Telegram, tá? Você que está assistindo, se quiser fazer parte desse grupo de mentoria, está nossos amigos aí que sempre fazem perguntas, comentam, está tudo registrado no grupo de mentoria. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Pode se despedir. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.